Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio da nossa segunda temporada. Olá, bem-vindos de volta. Depois deste tempozinho a descansar e a preparar aqui novas formas também, não é? De chegar a vocês e de comunicar. Vamos começar em grande. É verdade, é verdade. E apesar de termos algumas novidades, vamos manter os nossos convidados e tivemos a oportunidade e quisemos agarrar esta oportunidade. Quisemos agarrar muito esta oportunidade. De começar esta segunda temporada com uma pessoa que é muito especial para nós e que de alguma forma nos uniu, não é? Sim. Então, hoje temos connosco a pessoa mais esperada deste podcast. Sim. Uma profissional de excelência, super empreendedora, que trouxe a esta área da saúde mental este conceito da saúde integrativa. Psicóloga de profissão, dona da clínica Marisa Rodrigues. Temos connosco hoje, na abertura desta nova temporada, Marisa Rodrigues. Olá! Olá! Depois desta introdução, Bem-vinda! a pessoa fica um bocadinho em nervos. Não, temos muito gosto de ter aceito o nosso convite, que nós achávamos que não ia acontecer. Pelo menos não tão brevemente. Não, foi um dream come true. É verdade, é verdade. Fico contente por isso. Espero estar a nível das expectativas. De certeza que vai estar, não é? Senão não estávamos aqui. Exato. E tínhamos muita curiosidade em conseguir trazê-la e estamos muito, muito felizes de ter aceito o nosso convite. E para quem não a conhece, fala-nos um bocadinho de si. Antes de mais, deixem-me dizer que para mim, por muito que esteja em nervos, não é? Depois desta apresentação, é um prazer poder estar aqui. É um privilégio ter estado este tempo convosco e realmente ver isto a acontecer aquece o coração. Para quem não me conhece, sou psicóloga de profissão, psicóloga clínica, estudei em Lisboa, na Universidade Lusófona, passei pelo IPO de Lisboa, passei pelo Hospital da Marinha, dois sítios que fazem toda a diferença na minha experiência, e depois abracei a prática clínica nestas áreas que vocês já foram falando, muito nos comportamentos alimentares, até porque veio de um gosto que fui pela área, que fui entendo pela área quando fiz a minha tese de mestrado, que tem a ver com perturbações alimentares, e depois porque o caminho assim foi acontecendo e levou-me a pôr em prática aquilo que me faz sentido nisto, que é os comportamentos alimentares, que é juntar a parte da psicologia a mais áreas que fazem sentido, dado que somos um todo constituído por várias partes e as coisas não se fazem de uma única maneira, nem só com uma única área. Daí fui aos poucos construindo o meu espaço, a minha clínica, muito original, com o nome Marisa Rodrigues, agora em Telheiras, e não só, também trabalhamos, também temos espaço no Pinhal Novo, já estivemos no Porto, mas com a pandemia acabámos por passar essas consultas para o online. A equipa também se foi movimentando e neste momento estamos a construir dentro daquilo que nos faz sentido para chegar, lá está, a mais pessoas, tal como vocês já foram falando do vosso caminho, não é? Mas chegar a mais pessoas nesta área. E estamos também em breve a iniciar um projeto também pelo qual eu tenho um carinho muito especial, que é o ECO, que é alinhado com a parte da oncologia, onde também a ideia é muito semelhante em termos de união de áreas e não só, ser também um espaço, um ponto em que as pessoas sentem o conforto e a segurança de no momento em que há tanta
dúvida, tanto medo do desconhecido, ter um conjunto de profissionais que os podem ajudar a seguir os caminhos e a encontrar aquilo que sejam as áreas que vão ser necessárias, porque cada caso é um caso, termos aqui parcerias com outras disciplinas que vão ser importantes no caminho da pessoa durante o processo e no pós, porque fala-se muito de todo o caminho durante a doença oncológica, mas o pós-doença oncológica é fundamental. Sim. Então, aqui um bocadinho dentro da dinâmica que nós vamos tendo, nós queremos sempre um tema e achamos, em conjunto consigo, que o mais adequado seria esta tríade. Primeiro de tudo, este conceito que hoje em dia tanto se fala, não é? Da saúde e da medicina integrativa, e sentindo que foi aqui um bocado pioneira neste processo com o primeiro programa que originalmente foi criado pela clínica, que é o MUDA, né? Esta tríade que acaba por juntar, né, de conceitos que tem um papel muito importante nisto do que é a saúde na sua totalidade, né? Isto não vou tanto pela linha do ser pioneiro, eu acho que a pólvora já foi descoberta. E há estudos, né, que comprovam isto. A questão é pôr em prática, às vezes não é o mais linear, não é? Porque temos que ir aliando áreas e os profissionais e também passar esta mensagem de que a terapia é fundamental, mas especialmente aqui quando focamos na parte do comportamento alimentar, o conhecimento sobre a nutrição que tem que ser específico para cada uma das pessoas que nos vai procurar, que não somos iguais. Sim. Há um tema que é comum, mas cada pessoa tem uma vivência, tem um conjunto de experiências diferentes que levaram até ali. Portanto, também a forma como a nutrição é aplicada àquela pessoa tem que ser diferente da pessoa B, C e D. E a atividade física, não só pela parte do exercício, daquilo que é natural quando pensamos em exercício, que é importante para a melhoria do bem-estar físico, mas também porque desmistificar um bocadinho esta ideia de que a pessoa tem que ir treinar, tem que ser um momento de sofrimento, o treino serve única e exclusivamente para se alcançar aquele objetivo. Que há de ser, em termos físicos, uma perda ou um ganho de peso, de massa muscular. Mas que o treino também pode ser um espaço de autocuidado, não é? Um espaço em que a pessoa tem um momento à partida físico, mas não só. Há um entendimento com a pessoa que acompanha este momento e este exercício e que acaba por, como é um trabalho em equipa, ter a noção do que é que se está a passar e saber alinhar para aquele dia. Se calhar não vamos treinar aquele treino que estava programado, mas vamos fazer algo mais em sintonia com o estado de espírito, com a forma como tem sido os últimos dias da pessoa, porque a pessoa também não sinta que está sempre em sofrimento, em sacrifício neste caminho. É porque há uma verdade que não dá para nós contornarmos, especialmente quando o foco passa inicialmente, quando as pessoas chegam até nós, o foco é a perda de peso. Sim. Passa por aqui. E perder esta perda de peso tem sacrifícios ao nível físico, ao nível da vontade, ao nível até da cognição, de termos que repensar e a forma como temos vivido, não é? E a forma como nos vamos deparando com as questões. E temos que dar um significado diferente, temos que repensar. E isto é difícil e muitas vezes nós vamos nos contrariando, porque é mais fácil, sendo que é difícil o caminho que vimos a fazer, é mais fácil este porque já o conhecemos. Sim. Ter que fazer a mudança é que faz aqui, às vezes, o início de uma dor maior. Daí o programa se chamar Muda e mudarmos por nós não vamos mudar por mais ninguém, até porque é uma mudança difícil. Portanto, neste sentido, estas 3 áreas são importantes, são pilares. Não só para o Muda, mas também serão para o Eco, mas não são as únicas, não é? Porque às vezes até coisas que nos possam parecer mais distantes daquilo que seria uma ajuda para o processo são fundamentais, porque cada pessoa é diferente e muitas vezes o que funciona com
uma pessoa não vai funcionar com a outra, nós temos que encontrar as necessidades. Exato, temos ao encontro das necessidades de cada pessoa, porque, volto a repetir, o caminho, muitas vezes aquilo que nos traz os pacientes, quando se trata de muda, até pode ser a partir ao mesmo, mas o caminho foi diferente. E o caminho dali para a frente também vai ser diferente. Portanto, as estratégias que vamos aplicar também não têm que ser as mesmas. Senão, aqui a individualidade, não é? Isto também que acreditamos. E nós identificamos muito com isso, não é? Porque, obviamente, e eu já disse isto várias vezes, aquilo que me levou a procurar o Muda por Ti foi efetivamente perder peso. E a minha expectativa, por mais que me fizesse sentido esta questão de ter uma psicóloga que acompanhasse este estado emocional, ao início foi assim, mas exatamente para quê? Porque o que eu preciso de fazer é comer melhor e fazer exercício físico, não é? Isto há 7 anos atrás. E de facto fez toda a diferença. E uma das coisas que eu explico às pessoas, até porque eu acho que quando nós, e provavelmente a Joana poderá falar do lado dela também, mas aquilo que eu sinto é que quando nós dizemos que estamos num programa deste género, e agora eu já uso outros termos para explicar, a expectativa é onde é que está o peso que tu tinhas que perder. E o que eu explico mesmo às pessoas é que de facto começa por perda de peso, mas até hoje, em 7 anos, deu uma volta gigante que tem tudo a ver com a perda de peso, até para ressignificar tudo isso, mas não teve aqui necessariamente como objetivo final e último, ou foi mudando esse objetivo final, exatamente porque havia muito mais para trabalhar e para mexer, que eu não estava sequer desperta para isso. E às vezes também fico a pensar porque é que nós temos esse sentimento, não é? Porque é que nós continuamos a associar esta perda de peso, e acredito que se calhar noutras situações e noutros casos que envolvam os comportamentos alimentares ou a compulsão alimentar, não seja tão necessário esse lado, mas porque é que nós nunca pensamos nesta perda de peso com apoio emocional? Porque é que isto é uma coisa ainda nova, pelo menos a meu ver, ainda sinto que é um conceito novo. Na realidade, o peso é uma coisa visível, né? O volume é uma coisa visível. O que não é visível é aquilo que pode estar por detrás do que levou a este aumento de peso. Porque nós só vemos fisicamente outra pessoa, nós não vemos o caminho, as experiências, a forma como a pessoa lidou com determinadas experiências na vida que a levaram a criar comportamentos, não é? No fundo, comportamentos como estratégias até de coping, só que acabam por não ser as mais adaptativas e que levaram a um aumento de peso. Mas por detrás existe todo um conjunto de emoções para tratar, para reorganizar, de situações para olhar para trás e perceber onde é que está o foco daquela dor, onde é que está o foco daquele mal-estar. E é aí que temos que trabalhar. Lá está. A terapia não vai fazer ninguém perder peso. A terapia vai ajudar a pessoa a trabalhar aquilo que lhe dói, promove comportamentos, como a compulsão alimentar, não é? Que acabam por levar a um aumento de peso. Este aumento de peso e todo este mal-estar junto leva a uma baixa autoestima, o deixar o autocuidado de parte, né, porque já há todo um processo mais destrutivo. À partida pode não ser logo visível, né, porque está camuflado com a vida que levamos, mas na realidade é todo esse caminho que leva àquele peso, né, porque são comportamentos que levam a um aumento de peso. Claro, também não nos podemos esquecer que existem o lado biológico, não é? E os corpos não são todos iguais e a forma como reagem um sem número de situações também não é igual. Mas naquilo que toca àquilo que nós trabalhamos, a psicologia é fundamental, só que trabalha a única área que não se vê. Não é? A nutrição é visível, não é? O treino acaba por ser também muito visível. A psicologia trata aquilo que não se vê. É natural que a pessoa também não ligue logo, e até porque muitas vezes isto em equipa costumo dizer, eu vou estragar o vosso trabalho, porque há momentos em que a nutrição está alinhada, o treino está alinhadíssimo, mas eu em sessão, em conjunto, isto é um trabalho de equipa, a terapia é um trabalho de equipa, não é o meu trabalho, é um trabalho com a pessoa que eu tenho em sessão, vou tocar em situações que vão ser dolorosas, porque a terapia acaba por ser uma coisa muito bonita, é um processo incrível, tem resultados, mas desenganem-se porque é um processo doloroso. Eu acho que nos ouve já percebeu pelo nosso feedback. Mas vale a pena, não é? É muito. Porque chegamos a patamares em que
a dor já não é aquela que acompanha a pessoa durante tanto tempo, não é? Portanto, eu quando em trabalho, em sessão com os pacientes, mexemos em determinadas situações, nós vamos desorganizar todo o trabalho dos nossos nutricionistas ou dos nossos PTs, porque a pessoa vai reagir àquele mal-estar. E, portanto, estava tão alinhadinho na alimentação, tão alinhadinho nos treinos, que fez ali um momento em que a pessoa deixa de estar, porque está a resolver. Portanto, eu estrago muito o trabalho dos meus pais, que são fundamentais neste caminho, não é? Mas lá está, porque não, pegando naquilo que a Inês dizia, nós estamos a trabalhar com aquilo que não se vê, mas é aquilo que mais importa, não é? E quase que liga tudo, não é? Um bocadinho a cola para as outras coisas. E depois também é importante haver esta sinergia entre toda a área, porque há uma ressaca emocional, há uma dificuldade mais física no dia a seguir se houver um treino. E isso é tudo informação que às vezes nós não estamos automaticamente dispersos, né? No outro dia eu ouvi uma amiga minha dizer que está a passar por uma fase difícil e dizia: não percebo, o treino não me rende, não consigo nadar nada, não. Se calhar porque emocionalmente é isto, é esta ressaca de emocional. Quando há bocadinho dizia que às vezes o treino não tem que ser só aquilo que está planeado, né? Sabemos que tem que haver algum tipo de exercício mais intenso para haver mexer dos músculos, né? Para haver um resultado. E muitas vezes é isto que acontece. Os treinos não tem que ser um treino, pode ser só uma caminhada em conjunto, em que há também ali uma partilha, mesmo que não tenha que ser sobre o tema que está a ser trabalhado em sessão, mas que há ali ir ao treino, mas também tem que ser um balão de oxigénio. Sim. Sim, tem que ser ajustado àquilo que a pessoa está a viver. Isso para mim foi uma mudança completa de ideia e de alguma maneira de um preconceito que eu também tinha, que é quando já treinava por obrigação, não é? E sabia que aquilo ia ter um efeito, que era aquilo que eu queria, de alguma forma, criar aqui o déficit calórico e perder peso. E achava sempre, apesar de eu ter tido, curiosamente, 2 PTs Tiagos, mas achava sempre que, enquanto PTs, iriam exigir o máximo de físico e de esforço físico a cada treino. E apesar deles nunca me terem feito dessa forma, nunca me sentir constrangida ou quase agora falta uma palavra, mas obrigada, não é? A fazer, achava que era isso que eu tinha que responder a essa expectativa sem ter percebido que isso nem sequer era necessariamente a expectativa deles, e neste caso do Tiago que acompanha. E isso para mim foi uma grande mudança, essa ideia de que o treino não vai ser sempre a exigir demasiado, porque vai exigir aquilo que nós vamos conseguir dar, não é? E dessa ideia de que aquilo que emocionalmente nós tivemos a gerir e a fazer vai ter um impacto no momento de treinar, eventualmente no momento de comer também, e nós temos que perceber e estar disponíveis para aceitar esses momentos, sem que eu ficava altamente frustrada se eu não conseguisse dar tudo num treino, porque para mim dar tudo era sair de lá completamente de rastos, e eu tive que perceber que emocionalmente isso me afetava e eu nem sempre estava disponível. A primeira vez que o Tiago propôs fazer uma caminhada, para mim era, se eu não estava bem para treinar, eu não treinava. E isso foi a primeira coisa que eu tive que aprender. Independentemente disso, o treino pode ser só, entre aspas, essa questão mais leve de estarmos a fazer alguma coisa em movimento que não fosse altamente exigente. E a primeira vez que eu fiz uma caminhada com ele, pensei, isto é ridículo, eu não fiz nada. E é muito engraçado, eu acho que tem a ver com a postura também do Tiago, não é? Eu serei sempre suspeita para falar dele, mas acho que é justo. A postura que ele teve também de acolher o facto de perceber não está em condições, isso não quer dizer que não te movimentes, e sim, caminhar é movimento, portanto caminhar é treinar. E isto é algo que se vai mexendo e que se vai treinando, entre aspas, né? Passa a expressão, e que vamos aprendendo a gerir. É esta adaptação, não é, à necessidade de cada pessoa e a cada momento que faz sentido. Porque se nós tentarmos, e isto qualquer pessoa consegue ver, não precisa ter passado pela experiência, mas consegue ver pelas pessoas que nos rodeiam, quando as coisas se levam a um determinado limite, a pessoa começa a deixar de. Começando a deixar de, mais uma vez desistiu dela. Não é? É tentativa por ela, e depois é o deixar de tentar. E o objetivo não é este. O objetivo é, não precisamos de fazer isto em versão corrida. Temos que fazer isto em versão caminhar e consolidar. E perceber que treinar faz parte do autocuidado, não é? Mas o treino tem que ser adaptado àquilo que a pessoa consegue naquele momento.
e não àquilo que seriam as expectativas ótimas. Eu também sei, não é? Que certos objetivos só se alcançam com determinado tipo de treino, mas não me adianta nada estar a tentar fazer isso quando a pessoa está no momento em que ela está exausta, está incapaz. E a única coisa que a pessoa vai sair dali, por muito que até haja aquela ideia, a pessoa sai do treino, soube bem, mas sai frustrada e frustração atrás de frustração vai levar em que a pessoa chega a um ponto em que arranja desculpas racionais, não é? Para deixar de fazer. Hoje não vou porque sei mais tarde do trabalho. Hoje não vou porque tenho que fazer não sei o quê. Vai evitando, não é? Vai evitando. E na realidade o treino o treino como a nutrição, não é? Isto aplica-se da mesma forma à parte da alimentação, que é, há conceitos que eu não gosto, como o errei, o eu falhei, esta coisa do não fiz certinho, ou comer porcarias. Isto não existe. Nós não comemos porcarias. Nós comemos efetivamente alimentos que são melhores para a nossa saúde e alimentos que são menos bons para a nossa saúde, mas que nos dão às vezes muito prazer. E tudo tem que ter um equilíbrio, não é? Porque se nós estivermos constantemente em tudo na vida, em restrição e em esforço, nós vamos acabar por desistir. E estas duas palavras, restrição e esforço, em conjunto durante um longo tempo, o que é que vai levar? Vai levar um sofrimento. E esse sofrimento não é isso que é suposto para e vai o ser levar humano. A comportamentos depois que não vão ser os melhores, seja a compulsão, seja... Mas nós também ganhamos, aquilo que eu sinto é que depois à partida que também nos vamos conhecendo, não é? E que estamos aqui ativas no processo, já vão há alguns anos, dentro deste processo de estar mais atento às nossas necessidades, não é? Eu acho que depois nós também vamos percebendo quais são as alturas em que estamos com capacidade de render mais ou não. Porque, por exemplo, agora quando a minha avó faleceu, esta semana a seguir, eu sentia que o meu corpo físico estava em ressaca. E eu lembro-me de partilhar com a Inês eu vou manter os treinos, eu quero continuar, mas foi muito mais adaptativo, no sentido de mobilidade, flexibilidade, porque eu sentia mesmo que do ponto de vista físico não tinha rendimento. Enquanto eu ontem levantei-me de manhã e fui correr, e corri tranquilo, ali eu sabia que aquilo era conjugado, eu sabia que tinha que manter o corpo ativo, mas eu sabia que eu fisicamente não tinha a capacidade de dar o rendimento num treino, que eu sei que numa altura melhor eu sou capaz. E eu acho que a conquista também passa por aí, passa por a pessoa saber ir na mesma, né? Mas também não ir com uma expectativa desajustada. Eu acho que depois o caminho é um bocadinho esse, que a sensação que eu tenho é que ao início dizia logo que não queria, e depois como nós temos um grupo de partilha, não é? Então os profissionais que nos acompanham, a Marisa acabava por intervir no sentido de o que é que se passa, porque é que não quer ir, e fazia um bocadinho esta ponte. E à medida que eu fui percebendo que eu podia falar diretamente com o Tiago, porque ele estava mais do que disponível para isso e alerta, não é? Deixou um bocadinho de ser necessário intervir, e foi do género: Tiago, eu hoje não me sinto tão bem, ou hoje foi um dia mais difícil, e já eu vou, portanto, já está estabelecida completamente a rotina, independentemente do dia e da hora que seja, embora mantenhamos ali uma certa estabilidade, mas eu já sei que posso dizer, e ele também sabe, quando eu digo que foi um dia cansativo, ele já vem na expectativa de, ok, tenho aqui de parte, eu sinto um bocadinho isso, tenho aqui de parte um treino um bocadinho mais a desafiar, para ver se ela estiver disponível para isso, ou então fazemos uma coisa que esteja mais dentro da zona de conforto. E eu percebo claramente o movimento hoje em dia, até mesmo durante a sessão, em que ele já vai puxando e ele próprio vai perguntando. Então conseguimos fazer mais uma, vamos fazer. Então é quase como de repente nós fazemos parte desse processo e dessa sessão, sem ser só, não, vou ter que corresponder à expectativa de um treino que foi planeado para perder peso e para ser aquele objetivo primeiro que eu tinha colocado. Funciona no treino como funciona na consulta. Há ações que nós mexemos e que são muito mais pesadas e dolorosas, não é? Também há ações que são muito mais leves. As coisas têm que ter um equilíbrio. E os técnicos que nos acompanham, seja em que processo for, têm que ter esta disponibilidade para entender. E não nos podemos esquecer de uma coisa muito importante. O nosso paciente, ou no caso da pessoa que vai treinar, é parte fundamental. Portanto, tem que ter também voz ativa, não é? E, no fundo, a equipa não são só... Quando nós falamos em equipa, não falamos só nos técnicos, falamos na pessoa. Por isso é que há um grupo, estou aqui a explicar um bocadinho, nós temos um grupo com cada um dos nossos pacientes, eu gosto mais de tratar assim, cliente, com cada um, em que estamos todos os técnicos, mas também lá está a pessoa, e a pessoa justamente tem acesso a toda esta dinâmica, porque é uma parte fundamental e tem voz.
isto não estamos aqui a mandar fazer ou decidir que é assim. Importante respeitar a pessoa que temos. E acho que isto também em terapia é muito importante, que é termos muito respeito pela pessoa que está à nossa frente. E termos empatia, justamente porque a vida não é feita de uma linha reta, mas sim de uma linha cheia de curvas. E temos que entender isto. É esse o nosso papel, de todos na equipa. Aqui eu sei que é um bocadinho estranho estar-se a falar de um PT, mas é um PT que tem, e nós tentamos que isto seja a base, o fundamental para todos os elementos que estão na equipa, que tem esta capacidade de ser empático com a pessoa que tem à frente dele para treinar e ter muito respeito. Porque às vezes nós estamos a falar de que há o treino com estas nuances todas, mas nós também não estamos aqui a treinar atletas olímpicos, não é? É importante nós não esquecermos esta parte, não é? Temos que ver que são pessoas que estão a fazer um processo que tem a ver com a sua melhoria de vida psicológica e física. Naturalmente, com o continuar, até as coisas acabarem por ter uma constância, as coisas integram-se na vida da pessoa e a pessoa faz as coisas até muito fora disto que é o programa. Sim. Mas é um processo que é de equipa e que a pessoa está integrada, tem um papel muito importante e não esquecer, estamos a falar desta forma de estar, o nosso objetivo não é criarmos atletas olímpicos, sim, mas é sim trabalhar e cuidar, tratar das mazelas emocionais e físicas das pessoas que nos chegam. Falando então, e pegando aqui que para mim é uma das partes mais principais do programa, e agarrando aqui neste conceito do grupo, temos sempre aqui algumas sessões do que se chama o Muda a Conversa, certo, e que para nós, e para mim, pelo menos acho que para os dois, no sentido que foram sempre sessões de alto impacto, porque acho que hoje em dia em Portugal ainda se fala muito pouco deste conceito, não é? De terapia de grupo, e que acho que pelo menos para mim foi fundamental e que acrescenta-me sempre imenso ao processo terapêutico quando existem estas partilhas. Eu acho que é uma das mais-valias do programa e que, falando do ECO, do qual eu também faço parte e com muito orgulho, e também vamos recriar no ECO, que são estas sessões terapêuticas de grupo, que eu acho que é uma área pouco explorada em Portugal, não é? Mas que tem um impacto imenso. Começando aqui pelo Muda à Conversa que vem do programa que temos estado a falar, são estas sessões que são, no fundo, tão restritas às pessoas que fazem parte do grupo, até porque a base é que tem que ser um espaço seguro. Tem a ver também muito com partilha, não com comparação, tem a ver com a partilha das experiências e a partilha das emoções. Isto também ajuda a ver um despertar para e que acaba depois por seguir para a terapia, né? A sessão seguinte normalmente tem sempre resultado da sessão do Muda a Conversa. Normalmente até tínhamos de forma inicial um tema, que era a base, e depois de partir daí há uma partilha. Mas aquilo que, em termos de sessão de grupo, funciona é justamente haver ali a segurança, a partilha, e o despertar até para o sentir ou emoções ou experiências que a pessoa ainda vai acabar por passar, mas que ainda não chegou lá, ou até ajudar a chegar a essas mesmas experiências com a sensação de segurança e o desbloquear às vezes quando se está, tal como estamos aqui nesta conversa, não é? Se é um espaço seguro, vai-se desbloqueando e a pessoa naturalmente, há sessões claro que são mais difíceis, outras que são mais leves, mas a pessoa com este lado de acolhimento no grupo vai-se desbloqueando e vai até muitas vezes o trabalho feito na sessão, muitas vezes as pessoas guardam para si, não é? Não expõem naquilo que são os seus amigos, família, não é? Até por segurança ou por opção. Mas há esta necessidade de falar e de partilhar mais. E este grupo do Muda a Conversa é um grupo seguro. Todas as pessoas que ali estão têm um respeito umas pelas outras e mais. Estão todas ali com uma mesma base. E isto ajuda a que possa haver o abrir de portas, uma partilha
que às vezes é muito necessário, que a pessoa vai guardando e não tem um espaço para fazer. E nestas sessões de grupo acaba por haver esse espaço e essa porta. Acho que para mim as sessões de grupo são essenciais. Foram e eu aprendi isso no Muda, e acho que depois no processo oncológico era uma das coisas que me faltava. E que também recriámos um bocadinho muito nas sessões do Muda, por haver mais pessoas que também já tinham passado pelo processo oncológico. Esta coisa de ouvirmos relatado na primeira pessoa alguma coisa que nós às vezes nem conseguimos identificar, mas que ouvindo outra pessoa a dizer é-nos mais fácil perceber que ou também temos esse comportamento, ou já passámos essa dor, ou já vivemos algo semelhante. E esta coisa de nos identificarmos, de ouvirmos na outra pessoa, às vezes mesmo aquilo que nós sentimos ou que temos vergonha de dizer, ou que não sabemos pôr em palavras, e a outra pessoa consegue fazê-lo melhor do que nós. E para mim as sessões de grupo têm sempre um caráter mesmo muito terapêutico. Sim, eu também acho que faz toda a diferença. Eu também não estava muito pouco esperta para isso, não é? Até ter entrado no programa. Lembro perfeitamente da primeira vez que fui e de alguma maneira eu antecipava que aquilo ia ser um sítio em que eu me havia a possibilidade de eu me vulnerabilizar e fragilizar, e isso a mim incomodava-me e sentia-me, tanto que eu lembro-me de lhe dizer, eu vou, mas eu se calhar não vou partilhar. E está tudo certo. E eu também não consegui. E eu disse outra coisa, eu não quero chorar. Eu também chorei sempre. Foi muito curioso, e eu não estava mesmo preparada para aquilo que vivi nem no primeiro, né? Nos outros eu sabia mais ou menos, já tinha vivido o primeiro, mas o primeiro para mim foi de facto o mais impactante por isso, porque foi a primeira vez que eu me vulnerabilizei daquela forma. Mas é o que a Joana diz, o facto de ouvirmos outros acaba por desbloquear, e a Marisa falou nisso há bocadinho, esta necessidade ou de falar no momento, ou depois de trabalhar, ou de falar nisso num outro espaço, seja individual, seja à partida, acredito que depois acabamos por levar por separação. Foi um bocadinho o que me aconteceu também. Mas no momento eu senti imensa necessidade de falar e de fazer partilhas, e quando o fiz, vulnerabilizei-me por completo. Eu hoje sei que é porque sentia que o espaço era seguro, não é? Eu na altura não sabia, sentia que tinha aquela vontade e fui sem medo. E fez toda a diferença de facto a partir daí. Senti também que disponibilizei muito mais, obviamente já conhecia, mas mesmo sem ser no Muda e noutros espaços, poder fazer partilhas e saber que aquilo era um espaço seguro e que há outras pessoas que partilham de alguma forma, ou da mesma opinião, ou de outras experiências, ou de experiências semelhantes que levaram a determinado tipo de comportamentos, ou a determinado tipo de situações, e que isso tem um impacto gigante, não só no momento, e depois mais tarde que nos faz pensar ou que nos faz refletir e depois podemos fazer pressão, e também perceber o impacto que as nossas partilhas podem ter na vida do outro. Sim. Eu acho que sim, eu tenho muita curiosidade de ver o eco ativo também por causa disto. Temos todos. Por causa desta questão que eu acho que falamos muito destes conceitos de saúde mental, na verdade, que hoje em dia também estão muito na moda, sim, e é muito importante que se fale, até porque há muita gente que precisa ter esta representatividade, mas aquilo que eu sinto é, experienciamos pouco, procuramos pouco estas questões, e eu acho que aqui na clínica estes grupos foram sempre muito essenciais, e eu tenho muita pena que outras pessoas não procurem este tipo de soluções, porque eu acho que nós também criarmos o pod vem um bocado deste espaço de partilha, e já estamos tão seguras uma com a outra, não é? Criámos isso aqui na clínica, é fruto muito do que conquistámos ou construímos aqui, e é muito importante pôrmos cá para fora, porque nós acreditamos muito que quase toda a gente passa por momentos destes. Toda a gente tem os seus momentos. Não nos vamos iludir, não é? Não, sim, e eu acho que é tão fácil de nos sentirmos ligados ou identificados com aquilo que às vezes outras pessoas têm mais coragem, não é? E depois pensar, eu lembro-me que quando ouvi pela primeira vez vocês a partilharem, eu por dentro estava aflita para falar, sabes? Mas eu sabia que eu não ia conseguir fazer nada se não chorar. Sim. Porque a minha ansiedade era tanta de partilha que eu sabia que ia chorar a sessão inteira. Mas isto também é importante. O poder chorar, não é? Porque choramos tantas vezes sozinhos, não é? Sim, sim. Ou bloqueamos tantas vezes o choro porque é mau chorar. Toda a gente fica muito aflita com pessoas a chorar. Eu antes sentia isso, cara, não me vou desregular. Eu até usava esse chavão que era para ser ainda mais. Assim, um lado racional. Exato, que não. Quase como se fosse um lado de descontrole. Não, mas Deus, que coisa. As nossas emoções têm que se
libertar. E chorar está tudo bem. É Chorar ótimo, então é uma ótima ferramenta. com alguém que nos está a acolher é fundamental. E se houvesse uma sessão em que a partilha for chorar, está ótimo. Já Não é? tivemos várias dessas. Sim, é um facto. Com Pronto, muito orgulho. Pois também é Sim. importante acrescentarmos outras coisas, mas é muito importante. Esta ideia de que chorar é mau. Claro que nós não queremos ver todas as pessoas do mundo a chorar, não é isto. Não. Mas há momentos em que temos que chorar. Esta vontade vem de emoções. Mas que também temos por isso é que é muito importante ser um grupo organizado e que tem alguém que ajuda a conduzir este grupo, não é? Sim. E que tem esse também é o objetivo, é que depois, grande papel. até ao final da sessão do grupo, não é? Tudo está preparado e arrumado e as pessoas é suposto que saiam, se não melhores do que entraram, pelo menos como entraram, sem estarem desorganizadas, claro. Não é? Também acontece que, obviamente, como o grupo tem um lado de ser acompanhado por nós, equipa, também há um conhecimento das pessoas mais específicas que estão no grupo e depois, mesmo no pós-sessão, individualmente, vou acabando por tentar gerir, se vir que ficou alguma ponta mais desorganizada e a pessoa também não sair daqui sozinha, não é? Sim. Porque às vezes há partilhas, e como vocês sabem, né, que são efetivamente duras e muitas vezes são a primeira vez numa vida que a pessoa teve a possibilidade e a capacidade, trabalhou para ter aquela capacidade de partilhar algo muito dela, muito íntimo, muito difícil, natural, não é? Que não se consiga conter até ao final de uma sessão, mas também é por isso que este lado seguro também passa por aqui. A pessoa depois tem todo um outro suporte, mesmo que já não esteja na sessão de grupo. Tem na sessão individual, não é? Isso é que muitas vezes levamos questões da sessão de grupo. É verdade, é um facto. Para a sessão individual. Eu estava a pensar que esta questão do choro é mesmo, acaba por ser engraçado e eu já partilhei consigo. Há uns tempos tivemos no trabalho uma formação que curiosamente falava sobre a forma de gerirmos as emoções com os miúdos e as formadoras fizeram no final da sessão um círculo de gratidão, assim que elas chamaram. Basicamente nós partilhávamos aquilo que estávamos gratos. E há ali começou logo a haver um burburinho muito grande e um riso assim muito nervoso. E depois foram algumas partilhas, não eram assim muito, vou-lhes dizer, sentimentais, mas depois há uma partilha que fala de pessoas que já tinham partido e de repente nós não nos conseguíamos. O grupo desaba, não é? Desaba, só que a mesma forma como desaba é a esconder e assim já muito, e a ver se nós choramos, e depois choramos, mas quando vamos falar parece que de facto há um bocadinho, nós temos um bocadinho este complexo, não é? Eu pelo menos falo por mim, de vulnerabilizar dessa forma, ainda que o objetivo não seja vulnerabilizar com toda a gente, porque obviamente, como falávamos há pouco o círculo também tem que ser seguro e o grupo tem que ser seguro. Mas nós temos um bocadinho essa. Mas é fundamental que consigamos aprender a fazê-lo. Obviamente escolhendo espaços seguros, mas isso também é o nosso papel, que é sabermos onde é que estamos, de que maneira, não é? E sabermos selecionar o que queremos para a nossa vida e quem queremos na nossa vida e a forma como vamos estar com essas pessoas. Mas é importante que o consigamos fazer, porque só assim é que também conseguimos viver uma relação plena, de forma natural. Nós temos momentos de fragilidade. Ninguém aqui é um homem de ferro e consegue estar sempre bem, não desabar. Não, às vezes é importante. É o objetivo, não é? Não, de todo. Nós é passamos importante. por várias fases, não é? Eu pelo menos já fui a pessoa que ficava tão ansiosa para ter uma conversa, que eu agora percebo que isso era uma característica ansiosa, mas eu lembro-me que sempre que eu tinha que ter uma conversa importante, eu chorava sempre antes de conseguir falar. E eu percebo que isso às vezes fosse irritante para quem falava comigo, porque eu não estava aflita com a outra pessoa, só que eu ficava tão ansiosa antes, aquilo já tinha passado tantas vezes na minha cabeça, que eu quando chegava àquele momento queria falar, só conseguia chorar. Como a seguir fui a pessoa que teve anos sem chorar. Como a seguir sou a pessoa hoje em dia que usa o choro como uma ferramenta de regular. Eu às vezes sinto que o dia é tão intenso que eu preciso só de chorar. Sim. E não há problema, porque eu a seguir fico bem. Sim. Eu já não sinto aquilo como, meu Deus, como tu estás. Que era aquilo que eu sentia às vezes quando chorava, que era, meu Deus, aonde tu chegaste? O descontrole, não é? Eu sentia aquilo como estar diminuída, como estar fraca. Não sentia como
uma grande ferramenta de autorregulação, não sentia isso. Hoje em dia eu percebo que é essencial chorar nos momentos em que eu tenho vontade de chorar. Mas eu lembro-me que eu percebo que isto está muito entranhado na comunidade, porque agora no velório da minha avó, a empregada da minha avó, que foi muitos anos empregada da minha avó, não é? E apanhou a nossa infância toda, é uma senhora que fez sempre parte da nossa família, que é a Maria, e nós estávamos no velório da minha avó às 3 e chorámos durante a missa. E a Maria estava aflita. E eu lembro dela assim muito engraçada, porque ela é mesmo muito, muito, muito alentejana, dizendo assim: moças, então, para que é isso? Sabes? Eu tipo, o que é que está acontecendo? Eu não estou a conseguir gerir, não é? Ela não estava a conseguir fazer nada. Mas eu lembro-me de olhar para ela e pensar: Maria, está tudo bem, não há problema, sabes? Mas ela estava muito aflita, queria conter aquilo. E eu agora eu percebo que queria resolver, não é? É uma necessidade de resolver. É uma emoção, precisa de se expressar, e é super, eu acho que para mim neste momento é um recurso que eu uso quando eu tenho um dia cheio. Eu sei que se eu chorar aquilo vai-me aliviar, então está tranquilo. Então ótimo, é uma estratégia. Mas não choramos só de tristeza, não é? Sim. Se nós formos ao aeroporto, à zona das chegadas, há choros de alegria imensa. Eu gosto de dar este exemplo porque há imensos outros momentos, não é? Mas há choros de alegria, é uma forma da nossa emoção se expressar e não temos que a conter. Sim, a pessoa emociona-se de orgulho, de tantas outras coisas, não é? Não é só coisas más. Sim. E é uma libertação, acho que o choro também é isto. Portanto, não vamos demonizar o choro, que às vezes... É como a tristeza. Sim, acaba por ser demonizada. Há aqui um outro lado também, pelo menos eu falo na primeira pessoa, e eu sei também que depende um bocadinho da forma como nós somos acompanhados pelos nossos familiares, não é? Mas, e de que forma é que nós também estamos à vontade para falar com eles e de que forma é que eles também estão disponíveis para nos ajudar ou para acompanhar esta fase. E eu acho sempre que venho aqui de um lugar um bocadinho de privilégio, porque efetivamente a minha família sempre me acompanhou e foi muito... não sabem tudo, não é? Porque também não é suposto saberem tudo, exatamente. Mas sabem que isto acontece, sabem que eu passo por este processo e fui sempre, falo aqui diretamente mais dos meus pais, mas há ali alguma família um bocadinho mais alargada que também vai sabendo. Claro que isto também me passou pela forma como eu cada vez mais me senti confiante para falar sobre isto e para gerir. Mas há de facto um lado que eu acho que, e acredito que isto esteja associado ao programa e esteja associado à sua forma também de fazer as sessões e lidar com tudo isto. Que é esta questão de o Bruno, como eu já falei várias vezes, que me acompanhou sempre neste processo todo, por mais do que uma vez teve a possibilidade de vir para a sessão e até poderia estar sozinho se quisesse, não é? Embora não fosse necessariamente para fazer terapia para ele, mas teve essa possibilidade, obviamente desde que fosse confortável para os três, neste caso, não é? E esse lado eu acho que é muito importante, e eu sei que não conheço outras psicólogas e se tudo correr bem à partida não terá essa necessidade, não é? Assim esperemos. Mas chamou-me sempre a atenção este seu lado de, havendo esta possibilidade e percebendo que era algo que era importante e que era algo que também havia receptividade de parte, neste caso, de Bruno, de o acolher e de podermos fazer aqui algumas sessões que não eram necessariamente terapias de casal, não é? Eram mesmo só sessões em que falávamos sobre algum momento que tivesse importância para os dois, que naturalmente teria que ter impacto, porque se eu mudo, obviamente isso vai impactar nele, e teve aqui um resultado incrível, porque eu acho que este processo de mudança começou comigo e com esta minha necessidade e com estas questões que eu trazia iniciais, por serem tão acompanhadas e por ele ter tido essa disponibilidade, acabaram por ter impacto na forma como nós nos relacionamos enquanto casal, e isso depois pode ser complementado no facto de o receber também aqui, dele poder ter este papel mais participativo nestas sessões. No processo da Inês. No caso da Inês foi o Bruno, que já é uma estrela. Um bocadinho. Mas na realidade isto a base é esta. Eu nas minhas sessões não tenho este problema de que venha alguém que faça sentido ao meu paciente. Se é importante para o processo do meu paciente, se é importante aquela relação, a forma como possa estar a acontecer, sendo sempre aqui importante, porque tem que ser de vontade, primeiro, do meu paciente, de vontade da pessoa que está a ser necessária na sessão, não é? Seja o marido, o namorado, a mãe, o pai, um irmão, quem for,
se é fundamental, se há uma disponibilidade das duas, da parte seja do paciente, seja da pessoa com quem estamos aqui a chamar à sessão, da minha também vai haver, porque se é importante, não vamos deixar que isso não vá acontecer. E não nos podemos esquecer que muito quando tem a ver com comportamentos alimentares, tem necessariamente que haver aqui não é um processo isolado. Existe. As pessoas com quem partilhamos o nosso espaço, a nossa vida, as nossas relações mais próximas, elas vão ter impacto naquilo que é o nosso processo em termos de perturbações de comportamento alimentar. Portanto, não faz sentido que coloquemos fora do processo. Claro que tem que fazer sentido ao paciente que assim seja, né? Que faça sentido que alguém entre neste espaço. Claro que a sessão também é preparada, também há aqui a noção de que há coisas que não vão ser passadas, há também este cuidado. Sim. Né? Vamos nos restringir àquilo que é importante para aquela pessoa estar ali, porque a sessão continua a ser, no caso aqui pegamos no exemplo da Inês, a sessão continua a ser da Inês, o Bruno vem para aquilo que é importante, e não só para ele, mas para a relação com a Inês. As coisas também têm um peso quanto medida naquilo que se faz. Sim. Sendo da vontade de todos, na minha sessão faz-me sentido. Nós não somos um ser isolado. Enquanto relação, seja ela qual for, lá está, seja uma relação com o namorado, uma relação com a mãe, se é fundamental, ela tem que ser trabalhada. Também temos que dar ferramentas às pessoas que estão do outro lado, porque também não podemos estar à espera que a pessoa, por geração espontânea, perceba, ok, houve esta mudança, está aí este problema, que a pessoa nem sequer está a entender o que é, mas que tenha que despertar espontaneamente para essa mudança, para o problema, e que de repente também encontre sozinho, sem suporte, um conjunto de estratégias adequadíssimas. Sim. Né? Portanto, também aqui este caminho com as relações mais próximas, é importante que venham à ação, se sim for o desejo, não é? E a vontade de... No fundo também culmina um bocadinho com esta ideia da multidisciplinaridade que o programa tem, não só obviamente entre as áreas que são necessárias e que nós já falámos aqui, mas depois também enquanto equipa neste lado mais da família, se for esse o caso, ou de alguém próximo que mesmo seja até nas necessário. nossas consultas de nutrição pode acontecer, vamos aqui pegar novamente, mas imaginar, temos uma paciente e quer, para a dinâmica dela familiar, é importante, por exemplo, que o marido ou o namorado ou alguém entenda aquilo que vão ser as opções nutricionais e a forma como elas têm que ser feitas. Às vezes é mais fácil, se a pessoa puder vir e está com o técnico, explica, põe todas as questões e que a pessoa ouve daquela, ou seja, a mesma informação da forma que é adequada, é muito mais fácil do que quando alguém chega a casa com um plano e diz, agora tenho que fazer isto. Muitas vezes vai fazer aquilo sozinho. E nós sabemos que é muito difícil, quanto mais sozinhos estivermos, se partilharmos o nosso espaço com alguém, não é? Sim. Se estivermos sozinhos a fazer, enquanto que os outros estão todos a fazer outra coisa, é muito mais difícil. Portanto, se estivermos todos alinhados, facilita. Claro que a alimentação que vai do plano tem que ser posta em prática da mesma maneira. Sim. Mas a forma como as coisas são feitas e geridas, faz sentido que haja a inclusão da a pessoa, inclusão, não é? sim. E é muito giro porque no nosso caso chegou a haver situações em que o Bruno dizia assim, se calhar da próxima sessão eu vou contigo, para nós falarmos Isso é maravilhoso. Eu sou a pessoa mais apologista de terapia de qualquer forma. Que não pretende ter alta nunca. Eu acho isso. Eu fico embevecida de ouvir isso. Acho que é mesmo incrível. Porque, na verdade, não dá para ter um processo terapêutico a solo, não é? Sim. Se a pessoa está incluída num contexto, se a pessoa tem um contexto familiar, se a pessoa tem um contexto relacionado de casal, vai haver sempre uma forma de... Eu lembro-me que numa primeira fase eu tinha uma personalidade muito, muito, muito rígida, não era? Não sei se posso falar. E então eu lembro-me que quando eu comecei a ter descobertas, não é, do ponto de vista terapêutico, eu queria enfiar isso na vida das minhas irmãs. Eu não lhes perguntava, eu queria enfiar-lhes isso, porque se eu tinha visto a luz, elas também tinham que ver a luz. E eu também não interpretava isto como isto, se calhar não tem impacto nelas, percebes? E então eu acho que é giro agora que temos um contexto muito menos. Eu tenho um contexto muito menos rígido, não é? Não tenho que impor aquilo que é para a minha vontade ou as minhas descobertas
na vida dos outros, eu acho que isso também dá espaço para que eles tenham essa curiosidade. E eu acho que isso é muito, muito importante. Todos temos contextos diferentes, não é? Contextos diferentes, mas todos temos um contexto e não o podemos deixar só porque estamos a fazer terapia. De repente, como usando a expressão da Joana, vimos a luz e, portanto, os outros passam caminho até à nossa luz sozinhos. Sim, não é? Depois a questão é esta. Isso é que eu acho que eu estou a saber isso. São 14 anos. Verdade. Eu já agora não tento impingir. Exato, a evangelização, não é? Como nós evangelizamos. Também é importante, eu vou aproveitar este apontamento para dizer que, obviamente serei suspeita para dizer que terapia faz todo o sentido, não é preciso termos um problema atroz para procurar terapia, mas é importante que estejamos despertos para querer. Forçar também não vai fazer sentido, não é? Sim. Portanto, às vezes as pessoas levam algum tempo até fazer o processo de não, eu quero ir. E este processo, embora aos olhos de quem está de fora seja um martírio, porque porquê é que não faz terapia? Mas este processo é muito importante até para que a terapia, depois a pessoa vem e efetivamente está alinhado para fazer terapia. Tem que se querer. Também, não é? E se ainda tiver dúvidas, basta ir ouvir o pod e pode ser. É uma ferramenta muito útil. Exato, e percebe. Que é encontrar a resposta sem queremos evangelizar ninguém. Nem influenciar de qualquer forma. De todo. Consegue-se perceber que não queremos isso. Então, e em jeito de conclusão, o que é que nos gostava de dizer a nós e aos nossos ouvintes? Sendo eu muito má a fazer resumos, a ser uma conclusão talvez longa. Começando se calhar aqui pela parte que falámos mais que tem a ver com o programa. Sim. Dizer que obviamente não temos a resposta para os problemas de todas as pessoas, não é? Isto não se aplica chapa 5 da mesma maneira a todas as pessoas. Temos respostas para algumas pessoas. É importante que a pessoa, qualquer um de nós, que procure, seja na terapia, seja de outra forma, respostas para aquilo que, se não estamos bem, se temos algo que nos deixa desconfortável, é sempre, mesmo que o caminho às vezes seja de pedras e que vamos procurar uma porta e não deu, vamos procurar outra porta e também não foi aquela, não deixar de o fazer. Porque devemos de encontrar a forma de nos resolver, de nos sentirmos o melhor possível e de vivermos de uma melhor maneira. Às vezes não é a primeira porta que é a certa, mas cada um tem a sua. Obviamente a terapia tem aqui um processo de descoberta, de resolução, de ressignificar as situações e a partir de uma maior qualidade de vida. Nós no programa temos esta ideia de que não é só... isto começa muito com as perturbações de comportamento alimentar, especialmente aqui falando na compulsão alimentar, que não é tão falada, fala-se muito em anorexias, bulimias, mas depois esta questão da compulsão alimentar, que é uma coisa que está tão enraizada como um comportamento normal, escondido, que não é realmente uma perturbação e que tem que ser tratada, mas alargar a que estes 3 pilares que nós temos, entre outras coisas, mas estes são mesmo os 3 pilares, são fundamentais, não só para problemas de comportamento alimentar, mas também para as pessoas se descobrirem e se cuidarem. Porque muitas vezes nós vamos jogando para a frente, depois vou fazer, depois há de acontecer mais tarde, quando der, ou se calhar eu nem preciso, e estamos a deixar, porque também se fala aqui muito tem-se falado, não se falou aqui, mas tem-se falado muito deste empoderamento, mas esquecemos de que para sermos pessoas empoderadas não nos basta um discurso, basta-nos cuidar, tratar, estarmos seguros, estarmos o mais arrumados possível e termos e aqui pegando também nas outras áreas, não só na psicologia, termos uma rotina de vida que nos traga cuidado, alguma segurança e tempo para nós. Isto acho que não é um resumo, mas acho que é fundamental. Gostava também aqui de dizer que temos o ECO aproveitando este espaço, temos o ECO que nos é muito querido, que em breve chegará ao conhecimento de todos. Tem obviamente aqui mais alinhado com a área da oncologia. Da mulher. Está muito jeito ter a Joana aqui.
mas que não é só focado na doença, é focado na pessoa e no caminho a partir do momento em que a pessoa tem um diagnóstico ou que está, também não nos podemos esquecer disto, há pessoas muito próximas de nós que têm um impacto muito grande em nós e que às vezes também nos sentimos perdidos para poder estar e acompanhar. O ECO também traz espaço para isto, o apoio ao cuidador, que é fundamental, tal como falávamos aqui nas perturbações de comportamento alimentar ou nas sessões do MUDA, quem acompanha também precisa de ser cuidado e de ter um espaço. E, para além da parte de todo o caminho da doença, o pós-doença, porque é muito importante pensarmos nas pessoas que sobrevivem, precisam de viver em todas as dimensões da vida do ser humano e não descurar nenhuma. Como eu acho que isto também é fundamental aqui dizer que um dos objetivos do ECO é que a pessoa, quando chega, está perdida e não sabe orientar, que haja alguém que diz, então tem este caminho e este. E muitas vezes as pessoas não sabem os caminhos que têm. Poder dizer, então, mas e onde é que eu posso procurar isto? Onde é que eu posso ter a segurança de ter um técnico que me vai fazer isto e eu sentir-me seguro e confortável? Isto às vezes, mais do que outros processos, é a pessoa sentir que tem um guia. E este também é um dos grandes objetivos do ECO e, claro, as sessões de grupo, que acho que, como falámos aqui, são fundamentais. Boa. Então, sigam a página da Clínica Marisa Rodrigues. Sim. Procurem conhecer mais sobre o MUDA. Esperem para ver nascer o ECO, né? Que é um pequeno filho que tanto nos orgulha. E se tiverem dúvidas, perguntem mesmo. Sim, enviem mensagem, procurem o site. Sou a pior pessoa para esta divulgação, portanto vocês vão procurem saber. o Muda por Ti no Google, procurem por Muda por Ti e vai-vos dar à página da clínica. Eu diria que para já nas nossas redes sociais temos um site novo a nascer. Exato. E portanto vai ser divulgado nas nossas redes sociais em breve e portanto talvez seja a melhor forma. Nós também identificamos. Sim. Gostava só de poder dizer isto. Claro, obrigada pelo convite, é mesmo um privilégio poder fazer todo este caminho convosco. É mesmo, embora este não seja o meu mundo, foi muito bom e muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a nós também. Muito orgulho nosso também de ter aqui connosco. E todo este acompanhamento, não é? Queremos ter alta. Não queremos ter alta, provavelmente sim, eu não imagino. Teremos que falar sobre isso. É uma das questões desta apresentação. Então, obrigada por isso e obrigada também por nos ter permitido começar esta nova temporada da melhor forma. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um privilégio. Então, sigam-nos nas redes sociais. Apple Podcast, Instagram, YouTube. Contamos com o vosso feedback agora para a nova temporada. Sim, continuamos a mandar mensagens. Vamos dando as novidades do novo formato que vai passando nesta temporada, em breve. Gratas. Sim. E ajudem-nos a descobrir se isto pode ou não pode ser terapia. Beijinhos! Vê? Não custou nada. Incrível! Está ótimo! Porque eu tenho a sensação de ter dito 1001 coisas que não disse. Não é sempre assim.